Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Daí Marília Mendonça, amante não tem lar, e tá conosco na ponta da linha para bater um papo com a gente, um dos instrutores da comissão de arbitragem, para muitos o maior árbitro desse estado, para mim é. Ontem falamos dele, inclusive, o Robson Matos também acha que você é o maior árbitro da história do Mato Grosso do Sul, Getúlio. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja. Bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes. Agradeço aí os elogios aí, né, principalmente vindo do professor, amigo nosso, né, professor Robson, e você também, Thiago, que é uma pessoa que tem muito contribuído para o nosso futebol, e quando a gente recebe palavras elogiosas, sempre a gente fica feliz e é gratificante isso, né, ser reconhecido por uma carreira tão difícil, né, e tão criticada que é o ser árbitro de futebol. Estou em casa, acabei de chegar, à sua disposição. Getúlio, como é que tá a saúde? Como é que foi a passagem aí de ano? Você tá bem? Você que assustou todo mundo ano passado. Eu falei pra você, torce pra Portuguesa Santista, que você vai passar menos susto do que torcer pro Santos. Thiago, graças a Deus, né, esse ano foi tudo bem, né, consegui viajar com a minha família. O ano passado, o ano retrasado, né, a gente teve aquele susto, acabei tendo que fazer uma cirurgia, correu tudo bem, estou bem de saúde, graças a Deus. Muito bem, o Blanc tá mandando um abraço pra você, gazeteiro, não gosto dele, me expulsou junto com o Ricardo Paredes. O Christian Camilo, deixa eu achar a mensagem do Christian. Bom dia, pergunta pro Getúlio o que sentiu como santista quando o Aragão empatou o Clássico da Saudade em 1983. Um abraço, meu amigo Christian, meu colega. Tá com a memória boa, hein? Tem 40 anos isso aí. Ô Getúlio, o seu áudio ficou longe. Você afastou o celular, o seu áudio ficou longe não pra mim, pro ouvinte, né? Você vai ter que segurar o celular na mão mesmo. Isso, agora sim. É melhor. Vou achar uma boa posição. Um abraço ao meu amigo Christian, né? Meu colega de trabalho, palmeirense, ferrenho, doente. Mas o futebol é assim mesmo, né? O árbitro ele é falível, né? O posicionamento da arbitragem era outro naquela época. Hoje você não vê mais um árbitro aonde estava o Aragão naquela época, quando saiu aquele gol, né? Tiraram o árbitro dali até para que aquilo lá serviu de lição, foi uma didática, né, ao longo dos anos. E, infelizmente, Aragão é um grande árbitro, foi meu professor no início da minha carreira, né? Mas, assim como eu, cometeu erros também. Getúlio, infelizmente, a gente pede para conversar com você, porque há algum tempo eu tenho dito, e acho que é um senso comum, que nós estamos revelando poucos árbitros do nível dos que estão parando. Matheus está com 45 anos, Volcop está indo para 39, se eu não estou enganado. O Salmásio pediu afastamento da CBF, porque está tendo uma situação profissional. E nós estamos tendo dificuldade. A primeira rodada com problemas, a rodada passada mais problemas ainda. Eu acho que o erro de Viema é grave, mas é compreensível, lance muito rápido, o árbitro só tem aquele momento. Mas o que aconteceu em Rio Brilhante preocupa muito, porque é um erro básico de falta de atenção. Não é desconhecimento de regra, né, Getúlio? É pura falta de atenção. Eu queria que você explicasse como é que está sendo feito esse trabalho de renovação, porque já é difícil desde os seus tempos, né? Não forma mais Antônio Flávio Alves, PC, Alessio, Getúlios, Zequetos. Não é de hoje esse problema, né, Getúlio? Sem dúvida. Assim como no futebol, a arbitragem também ela tem que ter uma base, né? Essa base ela começa lá nos campos carecas, né, que a gente costuma falar, nos campos de terra, e o sindicato é o responsável por garimpar essas pessoas e trazer para a escola de arte, e aí sim a gente entra na formação. De uns anos para cá, foram formadas muitas pessoas pelo simples fato de querer ser árbitro. E não basta só querer ser árbitro, tem que ter uma dedicação, tem que ter um sacrifício, tem que vir para a escola, tem que ouvir os mais experientes, né? Hoje a didática ela é muito fácil, tudo com vídeo, tudo explicativo, né? E aí, aliado a isso,
tem que ter um bom preparo físico, o árbitro de futebol, para ele se manter bem posicionado, trabalhar numa diagonal que lhe privilegia ele tomar a decisão, uma tomada de decisão correta no momento, né? Além do autoconhecimento técnico, que o futebol exige hoje, o futebol dinâmico e moderno exige. Houveram muitas mudanças na regra, e aqueles que não estão atualizados, que não estão com o livro embaixo do braço, eles vão cometer equívoco. Eles vão cometer equívoco, infelizmente. Mas tem erros básicos, como você disse, principalmente na situação de lá em Rio Brilhante, né? Que o jogador expulso teria que deixar o campo e aí sim o árbitro reiniciar. Mas poderia também ter tido uma atuação de um assistente mais próximo, comunicar através do aparelho. Se o aparelho estivesse com falha, levanta a bandeira e entra no campo. O jogo está interrompido, entendeu? Isso aí seria o que a gente fala, entre aspas, salvar a arbitragem. Né? Já que o árbitro não viu, entra o mais próximo e fala, o expulso está dentro de campo, você não pode reiniciar. E aí vem aquela situação, né? Quando a vaca foi para o brejo, é complicado. Retorna o lance e aí sai o gol e aí recai toda a responsabilidade para cima da arbitragem. Eu sei, o presidente da federação falou comigo na quarta-feira, eu estava no jogo do Operário na Copa Verde, e ele me chamou, que teve muita reclamação, muita falação. Infelizmente, ali, naquele momento, acho que faltou um pouquinho de experiência de todos, não foi só do árbitro, são 4 que tem que socorrer ali. E não é o que a gente quer, Thiago, infelizmente. A gente trabalha para eles darem o melhor de si e tomar as decisões corretas para que não venha causar prejuízo nem para A nem para B. Getúlio, infelizmente a gente há muito tempo ouve um monte de bobagem. Inclusive nós da imprensa desconhecemos a regra, né? Tem colega nosso que com o microfone na mão fala enorme bobagem. Por exemplo, sábado no jogo do Pantanal e Dourados falaram em último homem que nunca existiu, né? É chance clara e manifesta de gol ou não. E teve gente, aí é o torcedor, tá? Na quarta-feira eu estava transmitindo pela TV Federação, que falou que não poderia mandar voltar, nem se tivesse VAR. Um total desconhecimento, porque não poderia mandar voltar só se o goleiro tivesse batido o tiro de meta. O árbitro errou, sim. Corrigiu o erro, sim. Depois de um certo tempo, sim. Mas foi feito o procedimento correto. Se tivesse saído o gol, deveria bater de novo. Correto, Getúlio? Não havia nenhum impedimento de fazer a correção. Sem dúvida. Veja bem, é o que eu te falei. Não é que os árbitros não sabem. Esse menino que apitou lá, para você ter ideia, ele é professor, tem mestrado, está fazendo doutorado, uma pessoa, é um árbitro que nós estamos apostando no quadro brasileiro, e ele conhece a regra, ele sabe o que ele tem que fazer diante das situações que o futebol propõe para ele. Só que, infelizmente, deve ter dado um branco, né? Porque não é possível. A gente fala para eles, a partir dos 30 minutos da segunda etapa, é onde tudo se resolve. É onde o árbitro tem que acender a luzinha amarela, e aí presença física em cima, próximo do lance, dentro das áreas, que é onde tudo se resolve no futebol. Falar que ele não sabe, que ele não soube interpretar, seria uma petulância da minha parte. Agora, infelizmente, outras pessoas poderiam ter ajudado. A lei permite ele, né? A lei permite que outras pessoas que fazem parte do quarteto tenham autoridade para ajudar, e não fizeram. Nosso companheiro Fernando Blanc está com a gente, se preparando para narrar daqui a pouco o Aquidauanense e Corumbaense e o Clássico Pantaneiro. Bom dia, Fernando, bem-vindo à música. Bom dia, Thiago, aos amigos da Rádio Ponta Canela, Getúlio Barbosa, meu brother, meu irmão. Estão ouvindo bem, Thiago? Porque está uma chuva desgraçada aqui. Tá? Está um pouco abafado, mas estamos ouvindo sim. Tá, eu tive um longo debate com o PC via WhatsApp, depois daquele lance lá em Nabiraí, e para ele não houve a interferência da arbitragem no resultado do jogo, e ele me mostrou didaticamente o que é a interferência no resultado de um árbitro, na lei. Me mostrou. Só que eu chamei o PC carinhosamente de Zé Regrinha. Porque, Getúlio, eu sempre disse isso a você, e desde o início de carreira, a arbitragem não tem que ser só baseada na regra. Se o contexto que acontece a partida,
e no que contexto a partida se encontra. Eu aprendi o Rafael interferindo para o jogo em simples questão. O Águia, naquele momento, estava em frangalhos e não dava sinais que poderia empatar ou até virar o jogo. Aí, no advento da falta, que ele expulsou o jogador por segundo amarelo do Naviraense e teve que voltar, o Águia empatou e, consequentemente, com um jogador a mais, conseguiu virar o jogo. Na sua visão técnica, ele interferiu no resultado do jogo, e na sua visão do contexto de arbitragem, do momento do jogo, ele interferiu ou não. E outra coisa, isso é um erro de direito? Isso dá ao madeirense poder de recorrer à autoconta dele? Prazer falar com você, Fernando. Veja bem, qual é o conceito? Qual é o conceito no futebol de interferir no resultado? Só se interfere no resultado quando o árbitro anula um gol, alegando que essa bola não entrou e ela entrou na sua totalidade. Se ele não consignar esse gol, ele está interferindo no resultado. Ou se ele permita que seja marcado um gol quando a bola não entrou totalmente ou uma infração de atacante aconteceu, né? Nessa imediatez. Aí se considera que interferiu no resultado. Mesmo numa penalidade marcada ou não marcada, você não interfere no resultado, por quê? Você não me garante que um jogador vai consignar o gol, pode haver a defesa do goleiro, pode estar para fora, pode bater na trave, então ele não interferiu no resultado. O mesmo acontece numa falta, porque da falta originou o gol, mas pode-se bater essa falta 10, 100 vezes lá e o gol não acontecer. Então, se interfere no resultado quando a bola entra na meta e o árbitro anula, e ela entrou legalmente. Ou quando ela não entra na meta e o árbitro conseguindo o gol. No futebol de alto nível, hoje nós temos o recurso do VAR que corrige isso, mas aqui ainda não chegou essa ferramenta para nós. Então, nós, da comissão, temos um conceito que, neste caso específico, não houve interferência no resultado. Você consegue anular uma partida por erro de direito quando uma equipe joga 15 minutos com 2 jogadores. Isso é um erro de direito, essa partida não pode ser válida. Ou, por exemplo, se autoriza uma partida de futebol com uma bola que não é oficial, que não tem as medidas nem o peso. Também é um erro de direito. Mas a má interpretação da regra, especificamente das leis do jogo, e isso acontece muito na regra 12 e 11, não cabe erro de direito e anular, consequentemente, a partida. Getúlio, eu recebi um bastidor que, obviamente, não justifica, tá? Mas é preciso resolver. Vocês não são remunerados, os árbitros estão reclamando que eles têm que se deslocar por conta própria, porque o governo paga depois. Na Série B não tem nem isso, os clubes demoram a pagar, há um problema extracampo que é notório de todos. Mas eu disse para a pessoa que argumentou corretamente esses temas que todo mundo que está porque quer. Quem não quiser fala, opa, para mim não serve, eu vou tocar a vida apitando um amador da Liga Terrão onde eu quiser. Está tendo muito problema nesse sentido? A comissão tem recebido reclamações nesse sentido dos árbitros, Getúlio? Tiago, a comissão especificamente não, mas na nossa pré-temporada, no momento da sua abertura, o presidente da federação, Estevam Petralla, esteve no hotel onde nós realizamos a pré-temporada e disse que esse ano o transporte é de responsabilidade do clube mandante. Então o árbitro existe lá uma planilha, dependendo da distância, ele vai fazer jus a uma remuneração lá a fim de transporte. O clube é o responsável de fazer esse pagamento. Ele não o fazendo, o árbitro relata na súmula, a federação, na semana seguinte ao jogo, ou no dia seguinte ao jogo, vai restituir o árbitro. Isso foi acordado e não cabe reclamação dos árbitros, porque eles aceitaram essa regra na nossa pré-temporada. Essa é uma questão 1. 2,
todos sabem que o governo do Estado, através da Fundesporte, da CETESC, é o responsável pelas taxas da arbitragem do campeonato estadual. Só que isso é um processo, isso tem empenho, isso aí tem... É um processo que se demora um pouquinho. Pode acontecer de trabalhar 1, 2, 3, 4 rodadas, e aí sim esse dinheiro ser creditado, e aí o sindicato, através do sindicato dos árbitros, é feito o pagamento das taxas de arbitragem. E é aquilo que você falou, você também tem que ter um certo recurso para você ir tocando aí, porque é uma regra isso, nossa, é uma regra. Tá? Se a gente, no passado, quando eu atuava, eu cansei de ir, não receber e não recebi até hoje. E faz 25 anos que eu parei, entendeu? Mas hoje não, a responsabilidade é do governo do Estado, através da Fundesporte, fazer esse pagamento. Demora, mas sai. Fernando? Getúlio, eu estou observando que os atuais árbitros formados, muitos é regrinha, e cegamente. E você é um exemplo, eu tive isso na minha carreira, como um árbitro de bom senso, e sabia tomar as decisões de campo, e talvez fugia da regra. Mas, naquele momento, era a decisão certa de tomar. Né? E desde a Copa do Mundo, se adotou, dá 10 minutos de acréscimo, 8 minutos de acréscimo. Então, começou com isso, só para dar um adendo aqui, foi o nosso querido, não sei o nome dele agora, rapaz, nossa, dava 8 minutos, o nome dele. Só que é o seguinte, tem jogo que está resolvido, gente. Está 4x0, 5x0, o cara me dá 7 minutos de acréscimo. É para levar no pé da letra isso? Risco, tem que ter um bom senso nisso. Que um calor desgraçado que vai lá pro Estado. Dá mais 7 minutos de acréscimo, mais 8. Não dá para morrer em 3, em 5, fazer uma média. Cadê o bom senso da arbitragem? Blanc, eu confesso que o seu áudio está chegando assim com uma certa dificuldade para mim, mas eu vou te dizer assim. Primeiro, a FIFA ela privilegia bola em jogo, ela quer bola em jogo a todo custo, e o árbitro é responsável por isso. E ela também exige que todo o tempo perdido, com retirada, com substituições, atendimento dentro do campo, na regra diz que não pode atender dentro do campo, mas não pode atender quando seja um jogador normal. Né? O goleiro tem esse privilégio de ser atendido dentro do campo. Quando 2 jogadores se chocam de cabeça e vão ao solo, sendo eles da mesma equipe ou de equipes ou adversário, o árbitro permite o atendimento dentro do campo. E todo o tempo perdido tem que ser acrescido no final. Eu confesso para você que, às vezes, há exagero nessa recuperação do tempo perdido. Só que uma partida que está 4x0, em que até os jogadores que estão perdendo já demonstram que não querem mais continuar, você vai acrescer 50% daquilo que seria de um jogo 0x0 que não está definido ainda. Aí, se você tinha em mente dar 8 minutos, dê 3. Você já está resolvendo, o jogo está resolvido, entendeu? Mas é regra, é lei, o árbitro tem que acrescer todo o tempo perdido. Ô Getúlio, a súmula do Rafael de Souza Cosmo, ele alega que expulsou o técnico Oliveira porque o Oliveira falou que eles eram ruins. Isso cabe expulsão, Getúlio? Ou você acha que o árbitro foi autoritário? Olha, no mínimo eu estou achando aí que houve uma omissão, né? Ele, além de ser ruim, ele deve ter falado outras palavras, né? Porque ruim, eu acho que todos nós somos, até que a gente prove o contrário, né, Thiago? Então, a não ser que, além das palavras, houve gesto, houve atitudes, né, que justificassem uma expulsão. Mas simplesmente falar de sou ruim, é uma opinião dele, não sei, né? Mas eu acho que pode ter havido omissão no relatório. Poderia ter acrescido mais outras coisas que pode ter acontecido. Porque o cara não chega e fala, professor, faça favor, vem aqui, o senhor é ruim de arbitragem, vai fazer outra coisa, né? Não deve ter sido assim, eu imagino. Não, O detalhe, um detalhe. Eu tive o prazer de ver o Zequito e o Getúlio apitar de perto.
E eu, como repórter de campo, se o Getúlio expulsasse a metade, se ele expulsasse todo argumento que o técnico deu, eu expulsaria todo mundo. E o Zequeto também. O Zequeto, uma vez eu vi o Valdomiro Sobrinho reclamar e falou: você quer ficar no meu lugar? Então apito. Acabou, eu estou sossegado. Mas, rapaz, o Getúlio, se você fosse expulsar todo mundo que lá na beira do campo estava assim argumentando, não teria técnico somando até hoje. Fernando, na nossa época, realmente era uma época diferente de se apitar, né? Hoje cobra muito a postura do árbitro, né? A forma que ele se dirige a dirigentes, aos treinadores, aos jogadores suplentes, né? Exige que seja cortês o árbitro, que tenha educação ao falar com eles. Não que nós assim não fazíamos, mas sabe o que eu acho? Que eu vejo hoje? Está faltando um pouquinho de coragem nos nossos árbitros. Na primeira que levantar do banco, vai lá, encara o cidadão, mostra para que você veio, como é que você vai tocar seu jogo. E aí, meu irmão, se o cara repetir, tchau e benção. É assim que a gente fazia, entendeu? É assim que a gente fazia. Eu tenho assim comigo, e às vezes falo na nossa reunião, que começa pela passividade do quarto árbitro, ele que está ouvindo, que está vendo e não está tomando uma decisão. E eu não suporto isso. Hoje nós temos um complicador no estado das Moreninhas, porque os bancos são atrás da meta e a mesa dele é lá no meio, né? Mas o presidente me garantiu a todos nós que vai mudar os bancos, parece que já está em fase de construção, né? Que vai vir ali para frente das cabines de rádio onde vocês trabalham, e aí eu acho que fica mais fácil do controle. Mas, independente disso, em outros estádios, os bancos são ali nas laterais da mesa do quarto árbitro, e ele é uma autoridade, ele tem que fazer valer essa autoridade dele ali na hora do jogo. Depois que a pressão aumentou... Perdão, pode falar, Getúlio, desculpa. Então, eu queria dizer, Thiago, para nós, diferente de vocês que estão lá na cabine, o jogo, a pressão do jogo começa nos bancos. O jogador está preocupado em jogar bola. Aí um determinado treinador, ele não concorda com a decisão, ele reclama de forma assintosa, ele fala palavras que não devem ser ditas, e ninguém toma uma decisão, ele vai ficar no direito de fazer isso o jogo todo. Aí o outro do outro lado ouviu, vai fazer também. Já perdeu a mão dos bancos. E isso, infelizmente, passa para dentro do campo, passa para os jogadores, e aí o árbitro acaba perdendo o controle. O Neuri mandando um abraço, minha referência ao meu ídolo Getúlio Barbosa, Neuri Carvalho, que hoje é delegado da federação. Ô Getúlio, você falou do negócio aí. O Fernando Lopes, técnico que está no Naviraense, ele estava no Operário itinerante, que eu chamo de itinerante, que era de Carapó, já voltou para Dourados de novo. O Getúlio, ele não respeita a área técnica. Nenhum jogo que eu transmiti com ele no banco, ele respeita a área técnica. Será que ninguém de vocês da comissão conseguiu orientar o quarto árbitro? Porque quarta-feira, de novo, virou o ano, ele não respeitou de novo a área técnica. Eu não estou nem dizendo que ele xingou, que ele brigou, nem nada disso. Mas, poxa, se tem área técnica e o técnico não cumpre a geografia, porque é a geografia da área técnica, ele tem que ser repreendido a primeira vez, a segunda vez tem que ser expulso, não é, Getúlio? Com certeza. Só para dar um adendo aqui, com relação a isso, você sabe que eu coordeno e ajudei a criar a Copa Soma Sul há mais de 20 anos. Nós tínhamos esse problema na Copa Soma Sul. Aí que eu fiz, coloquei no regulamento que o quarto árbitro tem poder de advertir com cartão amarelo o treinador que não se comporta na área técnica e que se extrapola os seus limites. Então, o que a gente passa para os nossos árbitros? Vai uma, fala, o senhor não está respeitando os limites da área. Vai outra, fala, na terceira vez chama o árbitro. Ele tem que tomar decisão. Já deu 2 oportunidades para ele. Na terceira, eu não estou conseguindo controlar o técnico, ele não está permanecendo nos limites da área, e aí você passa a decisão para o árbitro. Qual a decisão? Manda o cara, infelizmente, assistir o jogo da arquibancada. Porque senão a gente não vai consertar isso nunca. Se não se tomar a decisão, nós não vamos consertar nunca. Aí é ruim para você, é ruim para o adversário, é ruim para o torcedor, é ruim para todos, e é ruim para a comissão. Mas que os nossos árbitros são orientados e sabem o que fazer? Sabem. Não fazem? Talvez por omissão. Getúlio, eu não sei se você vai poder falar, responder o que eu vou te perguntar, mas um abraço para o presidente do Naviraense, Carlos Talão,
Eu não perguntei para ele, mas ele falou um monte, porque no entendimento dele houve um prejuízo domingo contra o Corumbaense. Eu também achei que houve um pênalti pro Naviraense, que o Altair não marcou. Foi o único senão da primeira rodada, né? No meu consentimento. Achei que o Ronan foi muito bem aqui da UANA no jogo do Costa Rica com o Coxim. Tem lá uma dúvida de pênalti pro Coxim, mas tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Então, nessa situação, absolvo o árbitro. Gostei muito mesmo do Ronan lá em Costa Rica e Coxim. E na sequência, ele foi prejudicado por esse lance que o árbitro errou e corrigiu. O Naviraense protocolou alguma coisa? Como é que foi a orientação para o árbitro que vai apitar o jogo do Naviraense amanhã, que é o Paulo Volcop? Eu acho que vocês, claro, conversam, o Volcop é espetacular, mas como é que é nessas horas, Getúlio? 2 erros seguidos contra um mesmo time. Como que a comissão se porta diante do terceiro jogo para evitar problema? Bom, Thiago, primeiro, a gente concorda com o presidente, a gente concorda com vocês da imprensa, nós fizemos a análise do vídeo, realmente o árbitro, acredito por não estar bem posicionado, ele deixou de marcar a penalidade, e foi claro, e contra a imagem não tem argumento, né? Todos nós, não sei se você sabe, mas existe um programa, né, de desenvolvimento da arbitragem, a gente manda esse árbitro para a escolinha, ele vai ter que trabalhar novamente, ele vai ter que justificar por que ele não marcou, entendeu? Mas já houve a perda, infelizmente, né? E não cabe o erro do direito aí citado pelo Fernando, porque é interpretativo e não fere a regra. Interpretação não fere a regra. Aí, na sequência, com a mesma equipe, né? E a gente não trabalha a gente trabalha para minimizar erros, não para que erros aconteçam. E acontece a situação no jogo seguinte, e aí a comissão, em comum acordo, até junto lá numa reunião que tivemos na quinta-feira lá na Federação de Futebol, achamos melhor mandar um dos melhores árbitros que nós temos no quadro. Um árbitro que vem atuando no Campeonato Brasileiro, é uma referência, é um árbitro que podemos considerar um árbitro experiente, e aí que torcer para que o Volcop faça uma grande arbitragem, independente de resultado, de quem vai ganhar, de quem vai perder, se vai haver igualdade, mas que ele cumpra a regra e que possa agradar a todos lá com a sua atuação. Mas que os árbitros vão para a escolinha, vão. Getúlio, qual que é a orientação para começar a arbitragem? Quando eu falo que o árbitro, quando ele vai para a beira do campo, ele não tem que se preocupar só com a regra e é mais um jogo. Esse jogo tem todo um contexto. Tem todo um contexto, tem uma adaptação. O árbitro, na minha opinião, tem que interpretar o momento que o jogo está, o que está acontecendo, emocionalmente com uma equipe, com outra. Qual é a orientação? É para seguir a regra cegamente ou também tem que levar em conta o contexto do jogo? Em que forma está sendo disputado? Qual o grau de temperatura do jogo? Ou é só realmente lá aplicar a regra e dane-se? Os árbitros, eles têm que chegar 2 horas antes no estádio e eles têm que fazer um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser apresentado para nós. Tá? Cada escala é feito um grupo onde participa todos os membros da comissão e todos os árbitros envolvidos. Nesse grupo, a gente recorta a imagem de vocês, de lances, discute. E o problema nosso é o conceito, não é o árbitro errar. Por que ele errou? Ele errou porque ele estava mal posicionado? Ele errou porque ele estava encoberto? Ele errou porque ele ficou atrás? Ele não acelerou? Ele não teve presença na área? Então, existe um plano de trabalho que é feito no vestiário antes. Todos têm a palavra, todos falam, todos... se a situação de Naviraí acontecer conosco, como que nós vamos agir? O que nós temos que fazer para evitar? O que não pode é trazer nada de um jogo anterior para aquele. Mas a gente pode. Quando eu falo isso, é assim, o Fernando Branco é um jogador que me dá problema. Pode ser que no jogo que eu vou atuar ele não vai me dar. Então eu não tenho que ter nada premeditado em relação a jogadores. Agora, há lances da partida, nós fazemos um estudo para que, se vier a acontecer, nós temos que antever problema. Apitar o que todo mundo está vendo é fácil. A gente sempre fala para os árbitros, ponto futuro, a jogada está aqui, mas ela vai se finalizar lá no segundo terço, lá próximo da área ou dentro. É lá que a grande decisão tem que ser tomada. É lá que a presença física do árbitro tem que estar ao lado da jogada. Quando eu vi a penalidade
O Thiago acho que não estava em Campo Grande. A penalidade que o árbitro de Brasília marcou aqui em favor da equipe visitante, o cara estava pleno dentro da área, ele tinha todo o ângulo de visão aberto, ele pôde ver o que aconteceu, estendeu o braço para a marca do pênalti, não houve contestação. Se ele tivesse feito isso lá na intermediária, tomado essa decisão, talvez até chegar na área, haveria um monte de reclamação. Mas a gente costuma falar, na questão do jogo de Naviraí, se o árbitro está presente dentro da área, 5 metros do lance, a decisão que ele tomasse não seria contestada. Mas ele estava longe, ele não aparece no quadro, você não vê ele na imagem da televisão, mal posicionado, infelizmente, eu tenho que falar isso do colega, né? Ele tinha que ter aberto a sua diagonal para ele ter um ângulo melhor de decisão, e a gente cobra e faz essa reunião didática antes de cada jogo no vestiário da arbitragem de todos os estádios onde realiza o jogo da federação. Ô Getúlio, eu vi o lance, até falei no Sem Groselha News essa semana que para mim o Operário foi prejudicado, não pelo pênalti, tá? Inquestionável. Era você o analista da CBF, Getúlio, quarta-feira? Sim. Tá. Sim, então, por favor, me explica por que ele não expulsou o goleiro da Luverdense, uma vez que o Canela ficaria com a chance clara e manifesta de gol, com o goleiro fora do gol e toca com a mão fora da área. Se aquele lance fosse na parte frontal da área, com certeza ele seria expulso, porque daí caracterizava para nós o doxo. Como o lance é na lateral da área, não se considera que esse jogador está progredindo em direção à meta. O jogador, só quando ele tem uma progressão em direção à meta, vertical, com a bola dominada, sem ninguém à sua frente, tendo o goleiro como último defensor, aí, se esse goleiro impedir de forma faltosa, e ali, se fosse dentro da área, só poderia ser com o corpo, né? E a mão faz parte dentro da área. Se fosse fora, a mesma jogada, na parte frontal da área, e ele progredindo em direção à meta, ele teria que ser expulso. Como o lance acontece na lateral da área, não se entende que foi praticado o doxo. O doxo é a oportunidade em inglês, né? Uma sigla em inglês, que diz que o jogador tinha a clara e manifesta oportunidade de gol. Não foi o caso, apesar de estar só os dois. O que você tem que entender, Thiago, é a direção que o jogador toma no momento da finalização. Eu tenho que avaliar. Ele tinha o pleno domínio da bola, ele estava de posse, tinha o pleno domínio. No próximo toque da bola, ele faria o gol com certeza. Aí o goleiro teria que ser expulso. Não sei se lhe convenci, mas é assim que... Não, você me explicou, sim. Eu não concordo, tá? Que a CBF... Não concordo, mas te entendi perfeitamente. Não concordo, mas te entendo perfeitamente. Entendi claramente, acho que o torcedor também. Fernando, sua pergunta final para a gente liberar o GG. A grosso modo, se o jogador tivesse de frente ao gol, talvez poderia expulsar o goleiro. Como estava na lateral, já aconteceu isso, Thiago. Bola em diagonal, bola da lateral, raramente os árbitros expulsam o goleiro, que é o famoso último homem, que é a chance de gol. Se tivesse, né, Getúlio, frente ao gol, quem sabe não poderia expulsá-lo, não é? Vamos dizer, Fernando, que fosse ali na meia-lua da grande área essa jogada, na meia-lua da grande área, e que no próximo toque, com a bola dominada, o atacante faria o gol com certeza, aí o goleiro ia ficar por ter saído fora da área e ter tocado a bola com a mão. O momento que ele sai da área, ele se torna um jogador comum, igual a qualquer outro. E se ele usou o recurso da mão como última instância, aí ele ia embora. Mas na lateral da área não estava convergindo para a meta, não tinha direção do gol, então não é se praticado o doxo nessa situação. Getúlio, olha, você sabe a nossa linha... Pois não, Fernando, pode falar. Não, só agradecer ao Getúlio, que é o pior hábito que eu vi na minha vida pitando, que expulso melhor na porta do mundo. Que traíra, hein? A gente sabe a nossa amizade, a nossa brodagem, né? Um grande abraço. Inteirado. Grande abraço, Fernando. Abraço, bom final de semana. Fala, Thiago. Getúlio, você sabe a nossa linha, Getúlio. Nós somos amigos, a gente quer... Nós somos amigos além do futebol, Getúlio e eu. Tenho um enorme respeito por você.
O microfone da Rádio Futebol na Canela, o microfone da TV 123, da TV Federação, onde eu sou responsável, hoje vai estar sempre aberto para arbitragem. A gente não é contra a arbitragem, muito pelo contrário. Nós somos só que o Getúlio, o nosso futebol, ele tem um monte de problema. E a arbitragem nunca foi problema. Nunca foi problema. Então eu vou cobrar pelos melhores. Você, Zequeto, Matheus, Volcop, Salmásio. Eu fiz críticas ao Salmásio aí nos últimos anos, porque ele cometeu um erro que um árbitro do nível dele não pode cometer. Então eu não vou cobrar de quem não pode entregar. Então, às vezes os árbitros não entendem as nossas críticas, mas eu estou sentindo que daqui a pouco, se não houver uma melhora de uma formação, de uma qualidade melhor, vai vir árbitro de fora. Como está cheio de técnico estrangeiro no Brasil, daqui a pouco vai vir gente de fora para resolver aqui o problema. Então a gente não quer isso, a gente quer que a coisa melhore como um todo. Fica aberto o microfone para você, para o PC, para os árbitros, viu, Getúlio? O meu respeito a todos vocês que levam nas costas a arbitragem do Mato Grosso do Sul. Thiago, veja bem, você fazer uma mudança radical na arbitragem é complicado, né? A gente sabe que nós temos árbitros parando, árbitro com uma idade avançada, e nós estamos trabalhando os novos árbitros, né? Nós temos um menino que vai para Aquidauana, que a gente aposta nele, tem esse menino que faz o jogo em Campo Grande, que você mesmo disse que ele fez uma grande arbitragem aqui, que é o Ronan, né? São os árbitros que a gente está assim, apostando, que são promissores, tá? Nós temos um início de competição com árbitros fora do quadro, por motivos particulares. Nós temos um início de competição de árbitros que não realizaram o teste físico e aí não estão aptos para trabalhar no estadual. Então, a gente está se adequando. Tivemos uma reunião preocupante na federação, porque na segunda rodada do estadual aconteceu o erro que era para o campeonato todo. Então, a gente está trabalhando em cima desses erros, conversando com os árbitros, pedindo foco, pedindo que esse trabalho que Fernando coloca, de que o árbitro simplesmente está escalado, vai para o jogo e vamos tocar esse jogo, seja o que Deus quiser, não é assim, tá? Nós temos um trabalho feito em vestiário, antes, no intervalo, depois do jogo, nós temos acompanhado, e o que a gente pode fazer a nível de instrução e de cobrança, a gente tem feito. Tanto o PC, como o João Lupato, como o Hernando, como eu, como o professor Mário, né, que é o nosso instrutor físico. E é o que você está falando. Não se faz um árbitro da noite por dia. Infelizmente, não se faz. Nós temos pouca competição de base no Mato Grosso do Sul, que é onde dá qualidade no árbitro, que prepara ele para chegar no profissional. Eu estava ouvindo há pouco tempo, que eu não tive oportunidade de assistir a final da Copa São Paulo, uma moça apitando e o pessoal da arbitragem elogiando posicionamento, a explosão dessa moça, a tomada de decisão. Você vê, as mulheres estão ganhando um espaço que era bem machista no passado, né, que era exclusivo de homem, com trabalho. E é esse trabalho, essa excelência que nós estamos buscando aqui para os nossos árbitros no Mato Grosso do Sul. Getúlio, um grande abraço, viu, meu irmão? Um feliz ano novo, obrigado por nos atender de novo. Muita gente não sabe, mas eu encho o seu saco todo dia, tirando dúvida, ligando, e agradeço a você demais por você nos ensinar todos os dias, viu? Fernando, eu estou sempre aberto aí no que se tocar na arbitragem, principalmente na questão da arbitragem, né, para ajudar. Eu sou uma pessoa que eu falo nas nossas reuniões, eu tenho o sangue da arbitragem nas veias. Eu sou formado pela Federação do Mato Grosso do Sul na primeira turma, no ano de 1982, e de lá para cá nunca me afastei. Há 24 anos deixei de apitar profissionalmente, continuo na comissão, continuo na instrução, continuo ajudando e vou estar sempre à disposição de vocês. Posso contar uma historinha rapidinha, Thiago? Sim. O Getúlio é da turma de 82. E tinha um programa de esporte na Rádio Educação Rural, acho que 11h30, meio-dia. Mário Mendonça era vivo ainda. E aí o Getúlio fala para mim que ele foi o melhor árbitro do estado porque ele ouviu essa frase do Mário Mendonça nos destaques do Mário Mendonça. E o destaque do Mário Mendonça foi assim: federação forma novos monstrinhos na arbitragem. É isso, Getúlio? 82. Depois virou meu amigo com o passar dos anos, né? Paulo que era, eu fiz várias feiras, né?
Aí, sempre quando eu saía fora, que fazia um jogo do Palmeiras, ele me procurava, queria saber dos detalhes, tá? E o Mário Mendonça, nesse programa, eu acho que era, não me lembro o nome da emissora, acho que o Gilberto Pereira Guedes era o responsável. Aí, Educação quando deu Rural. lá, ó, Educação Rural. Aí nas chamadas que vocês fazem lá, né? Federação de Futebol forma novos monstrinhos. E eu fui um desses monstros. E graças a Deus cheguei até o quadro de aspirantes, fiz grandes jogos no Brasil. Eu fui um monstro que deu certo. E graças ao seu Mário, né? Graças ao seu Mário. Falei, não, vou provar para ele que eu vou ser um bom árbitro. Tá certo. Getúlio, obrigado, viu, meu irmão? Um grande abraço. Se você estiver no Jax, daqui a pouco a gente se encontra lá. Tá, eu tô no Jax, 15 horas eu tô por lá. Tá aí, Getúlio Barbosa, instrutor da comissão de arbitragem. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.